Olá, seja muito bem-vindo ao Diálogo Brasil. O Estado deve administrar todas as áreas? Quais empresas devem ou podem ser repassadas à iniciativa privada? Hoje nós vamos debater aqui no programa as privatizações, com as análises de dois economistas. Júlio Miragaia é membro do Conselho Federal de Economia, que já presidiu, e do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas. Também conosco o doutor Roberto Ellery, professor do curso de Economia, Administração e Contabilidade da UNB, a Universidade de Brasília. Mas antes de conversar com a nossa conversa, eu vou chamar a repórter Graciele Bittencourt, que vai falar para a gente das propostas de privatização aqui no Brasil. Vamos acompanhar? Qual deve ser o tamanho do Estado? Que serviços o poder público deve prestar diretamente e o que deve ficar a cargo da iniciativa privada? Essa é uma discussão que sempre vem à tona e costuma dividir opiniões. No final do ano passado, o Instituto Datafolha fez uma pesquisa e constatou que 70% dos brasileiros acham que as empresas públicas não devem ser vendidas. 20% das pessoas ouvidas disseram que são a favor da privatização. 2% são indiferentes e 7% não responderam. Bom, neste ano o governo federal planeja incluir no pacote de privatizações alguns aeroportos, rodovias, empresas públicas e até a Casa da Moeda. A ideia é arrecadar mais de 28 bilhões e a bola da vez é a Eletrobras. O governo já autorizou estudos técnicos para a venda da estatal, mas tem um detalhe. Primeiro, a Câmara dos Deputados precisa votar o projeto de lei que autoriza a desestatização. E há muita resistência a essa proposta dentro e fora do Congresso. Estevão, caso a Eletrobras seja privatizada, a gente pode esperar uma aceleração na venda das estatais? Eu repasso a pergunta ao Júlio Miragaia. Agradeço a presença do senhor. Obrigado. A venda ou a eventual venda da Eletrobras pode acelerar esse processo? Existe o propósito do governo de acelerar o processo de privatização, que já está em curso, de alguma forma, né? Mas eu entendo que, no caso da Eletrobras, seria um erro crasso, né, a privatização. Primeiro, por uma questão conceitual, né? É equivocado queimar patrimônio público para pagar dívida pública, né? Isso não é adequado, isso não é recomendável, porque o dinheiro acaba desaparecendo e o patrimônio é alienado. Mas o outro aspecto é em relação ao caso específico da Eletrobras, né? Se trata de uma empresa de algo em torno de 50 a 60 anos, extremamente consolidada em todo o país e que responde por um setor estratégico, que é o setor de energia. Temos vários exemplos no mundo de setores de energia sob o controle do Estado ou com uma participação importante do Estado. E isso tem implicações no processo de desenvolvimento do país, no dia a dia de cada pessoa, né, em relação às suas contas. Não por acaso, né, 70%, 3 em cada 4 brasileiros são contrários às privatizações. Porque eles sabem, Datafolha. Exatamente, segundo Datafolha, por conta exatamente das consequências que pode ter, né, e no caso de energia, tem um peso grande no orçamento das famílias. Então, eu acho que é uma coisa indevida, né, algo indevido, e eu acho que, de alguma forma, o Congresso está sentindo essa resistência por parte da população e está refletindo, né, essa situação no seu próprio posicionamento. Professor Roberto Ellery, da mesma forma, prazer recebê-lo aqui no Diálogo Brasil. Na visão do senhor, a Eletrobras e outras empresas, a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, são empresas tabu quando o tema é privatização? Não, existe o tabu, existe uma resistência, mas eu acredito que tem que ser questionado esse tabu. Esse sentimento que foi mostrado na pesquisa do Datafolha, talvez ele tenha que ser revisto. Pegando o caso da Eletrobras, que eu acho que é o caso que está em tela, bom, a gente tem um problema crônico de energia no Brasil já há muitos anos. Agora, com a crise, a gente meio que esqueceu, mas se a gente lembrar no período de crescimento, o assunto de janeiro era Natal, Ano Novo, Carnaval e possibilidade de racionamento. Idade, tarifa mais alta, elevada. E é uma empresa que não estava conseguindo investir. De fato, é uma empresa que vem acumulando dívidas sem conseguir investir e o Estado, com um problema fiscal também muito grave, não consegue fazer o aporte. Isso no setor estratégico. Então, a privatização pode permitir que capital privado entre nesse setor, no caso, via a própria Telebrás. Na questão das distribuidoras, as distribuidoras estão numa situação crítica, principalmente algumas no Norte e Nordeste, são empresas que podem até ser liquidadas se não forem privatizadas.
e ajudar a dissolver esse nó num setor tão importante. Quanto à permanência no Estado, o projeto de lei que o governo encaminhou ao Congresso, ele trata dessa questão e ele bota algumas ressalvas. Em particular, nenhum grupo vai poder ter mais de 10% dos votos da Eletrobras já privatizada, e o governo tem a ação, o Golden Share, que chama. Então... É o voto de ouro. O voto de ouro, né? Aquele voto que, mesmo que ele não tenha maioria acionária, aquela ação tem peso maior. Então, há uma preocupação com a questão estratégica no projeto de lei, pelo menos no projeto de lei que o governo apresentou, e talvez seja o único caminho para que a gente recupere o investimento no setor. Só para pontuar, antes de voltar a conversar com o Júlio Miragai. Na visão do senhor, não há nenhum setor, por mais estratégico que seja, que não possa ter a participação da iniciativa privada, é isso? Eu creio que sim, eu gosto de um exemplo. Talvez o setor mais estratégico para qualquer economia seja a alimentação. Sem alimentação a gente morre. E é um setor que é totalmente, ou quase totalmente, está na mão do setor privado. Miragai, gostaria que o senhor comentasse as considerações do professor Roberto Heller e falasse um pouquinho se esses mecanismos que estão contidos no projeto de lei encaminhado pelo governo não suavizam, não dão mais tranquilidade ao cidadão, mesmo se a Eletrobras for vendida. Só dialogando aqui com o Heller, no caso da alimentação, é verdade, mas tem duas áreas importantes da alimentação. A Embrapa, por exemplo, que é responsável pela pesquisa agropecuária, é uma empresa pública, né? E teve um impacto enorme no aumento da produtividade agrícola no Brasil. E a própria assistência técnica das ematérias estaduais, que tem também uma presença grande, né, na sobrevida da agricultura familiar, né, que responde pela maior parte do alimento que vai à mesa do brasileiro. Então, mesmo nesse caso, a presença do Estado ela é fundamental para garantir, né, a pesquisa agrícola e assistência técnica. Mas nessa questão do projeto de lei, evidentemente, né, que o governo, e também seria uma aventura do governo privatizar sem estabelecer nenhuma regra, nenhuma garantia, né? Até porque ele sabe que é um setor que, se desandar, né, o país quebra. Então, essas garantias, elas existem de fato. Mas o que se questiona, né, é a própria... Porque a privatização não é garantia de que vai funcionar melhor. Existe um tabu, um mito no Brasil. Não, porque a empresa privatizada, ela funciona melhor que a empresa estatal. Eu dei um exemplo aqui de uma empresa estatal como a Embrapa, que funciona muito bem. E eu poderia citar, em algum momento, a VASP, Viações Aéreas São Paulo, era uma empresa pública. Ela foi privatizada, aliás, por um empresário aqui de Brasília, e quebrou, né? A gente tem vários exemplos de empresas que foram privatizadas e que quebraram. Então, não tem essa questão de que uma empresa pública é ineficiente e uma empresa privada é eficiente. A gente vê diversas empresas privadas quebrando a cada ano e não necessariamente por ineficiência também do empresário. Às vezes é a conjuntura, são fatores externos que incidem sobre aquele negócio. O importante é que a gente entenda o papel do Estado nesse processo, né? Fala-se muito, por exemplo, no caso da Petrobras. Eu acho que a Petrobras cometeu um erro gravíssimo no passado e que comprometeu o seu desempenho. Foi utilizar a Petrobras para o controle da inflação, né? Isso durante o ano de 2013 e 2014. Isso comprometeu a sanidade financeira da empresa numa escala, Roberto, muito maior do que os desvios que aconteceram. Então, o senhor está dizendo que, mesmo estando nas mãos do Estado, é um erro você utilizar lucros de uma empresa para tentar zerar o déficit fiscal, cobrir rombos. É um erro e nesse caso, utilizar a empresa para fazer uma política pública, né, de contenção da inflação, penalizando a empresa, penalizando a sanidade financeira da empresa. Agora, a Petrobras, ela é um exemplo de sucesso absoluto, né, no mundo dos negócios. Foi penalizada por essa questão e depois por desvios que acabaram dificultando a ação da empresa. Eu convido os senhores, e claro, você, telespectador, vamos acompanhar agora a opinião de uma pessoa que foi responsável pelo programa de privatização do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós vamos chamar agora a opinião da economista Helena Landau, que foi diretora do BNDES. Vamos acompanhar. É muito positivo que a privatização tenha entrado em definitivo na agenda política e econômica do país. Infelizmente, ela está nessa agenda pelos motivos errados, por conta da Lava Jato, por conta da corrupção, por conta da sensação de ineficiência das estatais. Eu sou a favor da privatização
não tanto pelas questões negativas, ou não apenas pela questão fiscal ou de ineficiência das estatais. Eu sou a favor da privatização pela agenda positiva que ela traz para a sociedade. Com a privatização, o governo gasta menos, onde o setor privado pode gastar no lugar dele, as empresas podem ser mais eficientes e, portanto, a produtividade da economia aumenta, o emprego aumenta e, mais do que tudo, com a privatização, o governo economiza recursos econômicos, políticos, orçamentários, para focar naquilo que é o verdadeiro patrimônio público da população: saúde, educação, saneamento e segurança. Professor Roberto L., na prática, funciona da maneira como retratou a doutora Helena Landau? O Estado fica mais leve e pode olhar para aquelas áreas ditas mais estratégicas do ponto de vista social? Sim, eu acredito que é um caminho. É claro que você tem percalços, mas à medida que o Estado vai permitindo que o setor privado cuide de algumas áreas, como, por exemplo, energia, ele vai tendo condições de focar em outras áreas que é mais, talvez, difícil para o setor privado chegar ou para resolver via setor privado, como talvez seja os casos de saneamento ou segurança, certamente, é uma área mais difícil. E aí eu queria ressaltar aqui na fala da Helena Landau essa questão de olhar o lado positivo. A agenda positiva da privatização. Essa questão, por exemplo, de empresas privadas que falem, é verdade, várias empresas falem, e isso é importante. Quer dizer, se você olhar a aviação, por exemplo, pegando nosso exemplo da VASP, a aviação passou por uma grande transformação no mundo. Grandes empresas de aviação faliram. Eu acho que a Panam é o caso básico. O senhor está destacando que o fracasso faz parte do meio empresarial. Processo. Mas de que forma esse fracasso pode contribuir? Então vamos entender aqui, pegando o exemplo. A aviação era uma coisa cara, até os anos 70, 80. Aí começa a aparecer essas empresas de aviação barata, a low fare que chama. Isso é um fenômeno mundial. O fato das empresas tradicionais quebrarem, elas quebraram para dar lugar a esse novo modelo de voo barato que teve um benefício gigantesco para a população. Pessoas que nunca sonhavam andar em avião passaram a andar em avião. Se você tem uma empresa estatal que não quebra, e é muito difícil quebrar uma estatal porque vai receber aporte do governo o tempo todo, o que aconteceu? Ia ser muito mais difícil para se estabelecer esse novo modelo de aviação, porque nós teríamos um competidor que compete em situação desigual. Então, quando a gente fala a VASP quebrou, eu acho que é um belo exemplo de por que a VASP... É claro que naquele momento você tem o drama envolvendo a empresa e os empregados, mas a longo prazo, a VASP, a Varig e outras empresas tiveram que sair de cena para que nós tenhamos a Gol e outras empresas que trouxeram essa inovação para o Brasil, que é uma inovação que, insisto, pegou o mundo todo. Então, esse é mais um lado positivo do setor privado. O Estado não cria renovação. Ele tem mais dificuldade pela própria natureza do Estado. Isso não é uma crítica à ação do Estado, isso é da natureza do Estado. O Estado está lidando com o dinheiro dos outros. Então, ele tem que ser cauteloso, ele tem que ser... Eu estou vendo que o Miragaia está inquieto. Bem cauteloso. Mas eu não vou repercutir essa visão do senhor, que foi muito interessante, porque não dá tempo. Porque nós estamos fechando esse primeiro bloco e na volta do intervalo a gente continua conversando sobre privatizações e esta visão que o professor Roberto L. nos deixou para que, na volta, o professor Júlio Miragaia a comente. Daqui a pouco a gente volta. Bem, estamos de volta conversando sobre o programa de privatizações aqui no Brasil. No finalzinho do primeiro bloco, né, o professor Roberto Heller nos deu uma visão muito interessante desse processo de falência de empresas, uma coisa natural, segundo ele, no mercado. Uma renovação. O senhor concorda, professor Júlio? Mais ou menos, em termos, né? Por quê? Eu estava dizendo exatamente, citei o caso da VASP, que era uma empresa pública, foi privatizada e por má gestão ela quebrou. Temos o caso na telefonia, que também era a Telebrás, uma das grandes empresas que foram constituídas a partir da Telebrás foi a Oi, está quebrada. Um rombo aí de 60 bilhões de reais. Importante, a sociedade vai pagar de alguma forma isso. Pega o setor ferroviário. Não é que a rede ferroviária era uma maravilha, mas poderia ser melhor. A gestão da ferrovia na Alemanha é estatal, tá certo? Funciona muito bem. Já andei de trem na Alemanha, que é uma maravilha. Então poderia funcionar bem aqui também. Ela foi privatizada. O que aconteceu? Cerca de metade da malha ferroviária está abandonada.
porque só são utilizados os trechos rentáveis. Então, a população, produtores deixam de ter a alternativa de escoar a produção por via férrea, porque não interessa a essas empresas que privatizaram, foram beneficiadas com a privatização da Refesa, operar esses ramais deficitários. Mas na área da telefonia, apesar do insucesso, digamos assim, da Oi que o senhor citou, né, das dificuldades financeiras pelas quais a empresa passa, a coisa melhorou um pouco, né? Avançou. O setor de telefonia é o setor que tem mais reclamações, acima, inclusive, do setor financeiro. São dados do PROCON. Né? O meu telefone, por exemplo, de cada 2 ligações, uma dá problema. É mesmo? Cada 2 ligações, uma dá problema. O meu funciona direitinho. Eu tenho lá minhas reclamações, mas eu tenho mais sorte do que ele. Estou trocando de... Mas a questão, o que a gente precisa desmistificar é essa questão de que o que é público funciona mal e o que é privado funciona bem. A sociedade não é assim, não funciona dessa forma. Né? Não podemos ver isso de uma forma maniqueísta, né, do bom e do mal. Né? Tem eficiências e deficiências na área pública e na área privada. E aí, a partir do momento que a gente começa a ver a coisa dessa forma, a gente começa a entender que determinadas áreas realmente tem que ter, são áreas de atuação do setor privado, mas tem outras áreas. A maior parte das atividades no Brasil são do setor privado. Tá certo? O próprio Roberto colocou aqui, não tem a atuação do Estado na produção de alimentos. Ele concentra onde? Na pesquisa e assistência técnica. Onde Banco tem que estar concentrado. Caixa, acho importante Correios, são privatizáveis? E setor financeiro, eu acho importante ter a presença do setor público. Fundamental. Então não são privatizáveis. Não são nem Banco do Brasil, nem Caixa. Roberto Heller, são privatizáveis? Creio que sim. Banco do Brasil, Caixa, Correios? Privatizáveis, sim. Eu acho que, a princípio, tudo é privatizável. O que não quer dizer que vai ser privatizado. Mas a gente não pode pensar que existem setores isolados e que esse setor... Você olha pelo mundo, você vê modelos, vou concordar com o Júlio, no sentido de que se é estatal necessariamente é ruim. Não é verdade. Você tem vários modelos e não tem por que a gente descartar opções. Você tem o caso dos Estados Unidos com o setor bancário privado. De vez em quando tem crise, mas no geral eles saem bem. Tem um problema no Brasil... E aí a presença do Estado no Brasil tem que ser... Isso é uma coisa do Brasil, não é uma coisa abstrata, geral. Aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade em lidar com a empresa estatal sem que ela seja tomada pelo jogo político e que ela acabe servindo aos políticos e não à população. Isso está em ênfase por conta dos escândalos, mas isso sempre aconteceu no Brasil. A gente pega a história do Brasil, isso está sempre rodando. Talvez seja um motivo para a gente pensar que, mais do que em outros lugares, tudo aqui é privatizável. Mais uma presença ilustre que vai participar desse nosso bate-papo, o economista Luiz Gonzaga Beluso, da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Ele foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda do governo Sarney. Vamos acompanhar. A privatização ela tem que ser analisada e investigada a partir da experiência histórica dos países que avançaram nas relações entre Estado e setor privado. Eu não conheço nenhuma economia em que o Estado não tenha se proposto a articular o mercado. Vou pegar o exemplo da economia americana, por exemplo, como mostra Mariana Mazzucato, uma economista italiana que está na Inglaterra, no Entrepreneur State. Ela mostra como foi importante o investimento público em ciência e tecnologia para o avanço da economia americana. É um sistema, isso não é uma coisa que você possa resumir com essa ideia de privatização, o mercado melhor que o Estado. Isso não existe. E a prova mais escandalosa disso é o avanço da China. Júlio Miragaia, a China, como ressaltou o professor Beluso, é um bom exemplo? No contexto que nós estamos discutindo aqui? A China tem... Seria uma longa discussão aqui, falar sobre a China. Eu acho que tem vários problemas. Mas, por exemplo, a boa parte desse setor elétrico brasileiro que está passível de ser privatizado, ou as distribuidoras foram privatizadas, né, elas foram adquiridas por empresas estatais chinesas. Olha que coisa interessante. Nós estamos privatizando para o Estado, né? O Estado chinês que está comprando boa parte dessas empresas, como também aconteceria no setor de petróleo. Mas o professor Beluso fez essa discussão, né, nos Estados Unidos.
E o Roberto tinha falado antes, né, dos problemas que o mercado financeiro americano teve. A crise começou com a quebra lá do Lehman Brothers. E o governo americano colocou quase $1 trilhão, né, para segurar o sistema financeiro americano. Olha que coisa curiosa, tá certo? O sistema financeiro privado quebrou e o Estado foi lá e bancou, né, esse sistema. Ressaltou o Beluso, né? Exatamente. Investimentos públicos para alavancar a economia. Pois é, então assim, aí nessa hora o Estado é importante. Vem cá, me socorre, tá certo? Isso tem que ser ponderado. Porque funciona bem, mas na hora que funciona mal, é o Estado que está socorrendo. E quando o Estado que socorre, é cada um de nós aqui. É o nosso bolso que está socorrendo o setor privado. No primeiro bloco o senhor estava muito inquieto, mas agora o Roberto Heller está muito inquieto. O senhor parece não concordar com essa questão. Quando está em crise, o Estado é que vai socorrer. Olha, eu até concordo, o que eu acho que é um motivo de crítica. Eu sou uma pessoa que critico muito o Estado estar socorrendo empresas. Eu acho que essa ideia de too big, too fail, que inventaram nos Estados Unidos, foi um erro. Agora mesmo... Mas ia deixar quebrar? Eu acredito que empresas quebram, e isso faz parte do processo de evolução econômica. Grandes empresas já quebraram e o mundo aguentou. Mas mesmo que a gente use esse princípio do too big, too fail... uma coisa é o Estado intervir em certos momentos, com certas finalidades ou em certo setor. Outra coisa é ele ser dono do banco. Uma coisa é o Estado intervir. Ninguém está falando em acabar a ANEEL, por exemplo. O setor elétrico ele é regulado e vai continuar sendo regulado. Então existe uma diferença aqui. O senhor parece que adivinhou que agora nós vamos chamar justamente o representante da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, Joísa Dutra, coordenadora do mestrado profissionalizante em Finanças e Economia Empresarial da Fundação Getúlio Vargas e já ocupou a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Vamos ver o que ela tem para falar para contribuir para o nosso debate. É fundamental que nesse processo a gente consiga incorporar a experiência das agências reguladoras que, em alguns casos, estão aí funcionando, operando há quase 2 décadas. Apenas se nós incorporarmos ativamente no processo a regulação, nós conseguiremos entregar resultados adequados na forma de uma satisfatória prestação de serviços para os consumidores, que é o que verdadeiramente importa no processo de prestação de serviços de infraestrutura. Heller, eu cortei o seu raciocínio, mas é importante essa participação em termos da regulação do mercado, né? É claro, e aí que era o ponto que eu estava fazendo, quer dizer, quando a gente fala de que há presença do Estado nos Estados Unidos ou em outros países, é verdade, e claro que a gente pode discutir isso também, mas a presença do Estado não significa o Estado ser dono da empresa. O Estado ser dono da empresa não quer dizer que se ele não for o dono, ele está fora. Não, longe disso, e o exemplo aí do sistema financeiro americano mostra isso. O Estado foi lá, entrou, saiu, mas ele não ficou. O Banco da América foi descartado nos Estados Unidos há muitos anos, foi um debate muito grande lá, e não tem lá o Banco da América, que seria o Banco do Brasil deles. Miragai, qual o papel, na visão do senhor, e o peso que as agências reguladoras podem exercer nesse conceito de privatizações no nosso país? As agências reguladoras, elas atuam independentemente da privatização, tá certo? Elas atuam regulando aquele setor que pode ser privado, pode ser estatal, pode ser misto, né? Então, a gente tem uma deficiência muito grande na atuação das agências, né? E isso eu reputo ao peso, né? E aí, particularmente, que as grandes empresas têm, e principalmente os grandes grupos privados, no sentido de fazer valer os seus interesses. As agências, elas não atuam com digamos assim, a eficácia, né, que deveria atuar para fazer valer os interesses da população e da nação como um todo. Então, a concepção é positiva, só que, infelizmente, a atuação das agências deixa muito a desejar. Via de regra, elas se subordinam aos interesses maiores dos grandes grupos. Professor Roberto Heller, a representante da Fundação Getúlio Vargas, que acabamos de ouvir, destacou que o que interessa no final das contas não é o que o mercado pensa, é que o cidadão, que serviço o cidadão vai receber. Como já estamos caminhando para o final do nosso programa, gostaria que ambos traçassem, se possível, vantagens e desvantagens para o cidadão, para o nosso telespectador das privatizações. Começando pelo senhor. Olha, eu creio que a grande vantagem do setor privado, no caso específico da energia elétrica, é a questão da capacidade de investimento. Nós estamos, de fato, com investimento comprometido numa área que é importante. E, insisto, a gente só parou de falar de racionamento de energia, porque de outros a gente está em Brasília, vivendo um racionamento da água, por exemplo, porque
o país entrou numa recessão gigantesca, a indústria parou e não houve mais, a demanda de energia foi comprometida. Se o Brasil volta a crescer, nós vamos ter esse problema. Então, acho que para o cidadão, talvez o mais importante seja que a energia chegue na casa dele. E talvez seja o caminho. E o preço? Para o cidadão. O preço é muito difícil. Tem especulações de que o preço sobe, de que o preço desce. Tem a própria ação da agência. Em grande parte, eu concordo com o Júlio, as agências são capturadas, mas aí a gente tem que lembrar que as empresas estatais também são, vide a Petrobras. Então, eu vou acabar concordando aqui com o Júlio. Tira a agência, tira estatal, tira tudo, mas eu sei que ele não concorda com isso, foi só uma brincadeira. Mas, assim, o preço eu não faço prognóstico, tá certo? Pode ser que aumente, pode ser que diminua, mas o importante é saber que preço é isso mesmo. Dependendo do contexto, ele sobe e desce. Mas creio eu que, assim como a telefonia, o bom é você ter a energia. O bom é você ter o telefone. E o senhor Júlio Miragaia, vantagens e desvantagens para o cidadão? A vantagem, né, da empresa sob o controle do Estado, né, evidentemente que tem interferência política, né? Mas a gente está falando e aí está falando de setores estratégicos, é você ter a possibilidade, né, do Estado estar induzindo, né, o desenvolvimento nacional. Essa questão do setor elétrico, por exemplo, sob controle de empresas estrangeiras, eu acho muito perigoso. Né? Inclusive de empresas, até empresas estatais estrangeiras, no caso da Eni italiana ou empresas chinesas. Porque você passa a ter um bem que é fundamental, que é estratégico do desenvolvimento, sob o controle de outro país que compete com o seu país. Né? Uma indústria brasileira, o setor elétrico é fundamental para o setor industrial e ele vai competir com a indústria desses outros países. O preço pode aumentar. Claro, isso pode ter uma consequência, não é tão somente para o bolso do consumidor, é para a própria possibilidade de desenvolvimento do país. Né? Isso tem que ser pesado. O Roberto acabou de falar dessa questão do setor financeiro, né? E o setor público lá americano, o governo americano foi lá e bancou, e o que foi absurdo, Roberto, os executivos desse sistema financeiro, eles receberam bônus. Isso. Eles quebraram os bancos e receberam bônus. Ou seja, a gente tem que encontrar um meio termo para esse tipo de coisa. Né? Eu repito, né? Nada pode ser visto de forma definitiva. Né? O setor público é ruim por natureza e o setor privado é bom. Né? Isso não existe. Agradeço a ambas as participações. E se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Te espero segunda que vem às 10h15 da noite. Até lá.